vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, vamos ao tema de hoje. Os males do fanatismo e como lidar com o fanático. O fanatismo é um distúrbio mental, esta é uma realidade que devemos aceitar. O fanático vive em um mundo paralelo, fora a nossa realidade. Olha, o fanatismo certamente é um distúrbio, um transtorno mental. A pessoa fica obcecada por um determinado tema, pode ser religioso, político, e o que acontece? A pessoa perde o seu discernimento. Ele se torna incapaz de perceber a vida e a realidade fora daquele contexto, ou da sua religião, ou da sua ideologia política. E é uma questão difícil de lidar, e ultimamente isso está acontecendo no mundo inteiro, novamente, porque isso já aconteceu antes, na Idade Média, quando a religião provocou grandes males, guerras, tortura, assassinato, toda espécie de mazelas. Ok? O fanático vive em um mundo paralelo. Ou seja, o mundo do fanático não é o mundo da realidade das pessoas normais. Ele é um mundo paralelo. Na defesa deste mundo, ele nega a ciência, nega a razão, o raciocínio, o bom senso e a empatia para com os outros. O fanático está com a sua lógica e a sua visão de mundo distorcida. Nada que você diga ou faça o trará de volta para o mundo real. Só o tempo fará recuperar a razão e talvez ele nem consiga voltar ao mundo real nesta vida, persistindo inclusive em sua ilusão, mesmo na outra vida. Então, é praticamente impossível você convencer o fanático de que ele está errado. Você pode apresentar os argumentos que quiser, as provas que quiser, isso não adianta. O raciocínio dele está preso àquela sua realidade paralela. Fica difícil quando você tenta convencê-lo, mostrá-lo, trazê-lo de volta à razão, ele se revolta contra você. Eu tenho amigos católicos, evangélicos, espíritas e ateus, assim como negros e brancos, héteros e gays, e nunca discutimos por causa disso. Eles não são fanáticos extremistas e nem eu. Se fôssemos, não seríamos amigos. Porque uma coisa é você aceitar, que uma pessoa possa ser fanática, outra coisa é você conviver com ela, ser amigo dela. Aí é diferente. É muito complicado porque elas podem te desestabilizar. E te desestabilizando, eles baixam a sua frequência e você estará acessível para as forças negativas e para os seres negativos. Então, mas tem situações que a gente não tem como evitar, se for um parente, mas aí é uma questão de karma. Também você não vai abandonar essa pessoa para a qual você tem responsabilidade sobre ela. Aliás, com ela. Porque todos que nascemos numa mesma família temos obrigações uns com os outros. Não é coincidência de estarmos juntos. Eu, inclusive, tenho um filho bolsonarista. Acontece nas melhores famílias. Mas nunca discutimos por causa de política. Devemos aceitar as escolhas dos outros e não permitir que elas nos afetem.
Não vou romper com meu filho ou com uma pessoa querida por causa de política em hipótese alguma. Felizmente, ainda tenho bom senso. Né? Então, você deve amar, né, as pessoas, independente do que elas pensam, independente da sua realidade. Né? Você não deve abandonar uma pessoa querida ou se indispor com uma pessoa querida simplesmente porque ela pensa diferente de você, mesmo que ela seja um fanático. Você deve tentar sempre, apesar de ser muito difícil, você reverter o fanatismo, mas por amor você deve tentar. Né? Deus faz milagres. Mais que uma questão de aceitar as diferenças, aceitar que o outro é diferente de nós, esta é uma questão de respeitar o próximo, de educação e de amor. É claro que tudo tem um limite, e o respeito é uma via de mão dupla. Nós devemos aceitar todas as pessoas, todas as diferenças, mas tudo tem um limite. Desde que os atos, os pensamentos daquela pessoa não sejam nocivos para a sociedade, para si mesma e para nós. Né? Então, nós não devemos agir com ódio, com raiva, com ressentimento. Não. Mas nós devemos, se possível, nos afastar, porque não há nada a fazer. Se não for possível nos afastar, tratar a pessoa com todo respeito e carinho e tentando aos poucos levá-la de volta para a razão. Note que uma característica do fanático é a falta de educação, respeito e empatia. É por isso que é difícil você conviver com um fanático. Né? Porque no mundo paralelo em que eles vivem não existe educação, respeito, não. Né? Pessoas, gente, é só as pessoas que pensam iguais a ele. Pessoas que pensam diferentes são inimigos, são adversários, são idiotas. Né? Toda qualificação negativa essas pessoas têm. São inimigos, resumindo, para eles. O fanático desumaniza o outro, que se torna em sua visão distorcida um inimigo e um demônio que precisa ser exterminado. Né? No caso do fanatismo, eles desumanizam o outro. Para que eles possam agredir, para que eles possam atacar o outro, eles tiram da outra pessoa a condição de ser humano. Certo? Eles o consideram como um inimigo e até mesmo como um demônio, se o fanatismo também tiver viés religioso. O fanático precisa desesperadamente de um inimigo, e quanto mais poderoso, melhor. O fanático precisa de conflito e do ódio. Seu fanatismo se alimenta disso, ódio e conflito. Todo fanático precisa de um inimigo. Né? O que seria o fanatismo sem um inimigo para você lutar, para você odiar, para você tentar destruir? O fanatismo é isso, é ódio. Então, não é questão de religião e de ideologia, é um problema de cognição e transtorno mental. Como já disse antes, o fanatismo é um transtorno mental, que faz com que a pessoa se torne um alienado e impermeável à voz da razão. O fanático deve ser tratado como um doente mental, que pode ser perigoso e violento. Não tem como dialogar com ele. O que devemos fazer, se pudermos, é ficar longe deles e, se possível, os ignorar. No entanto, devemos evitar ou tentar evitar que eles contaminem outras pessoas, pois o fanatismo é um transtorno mental contagioso e nocivo para a sociedade. Até é uma questão de caridade. Né? Você evitar que o fanático contamine outras pessoas com as suas ideias e com os seus sentimentos negativos. É uma caridade para com o próprio fanático, porque ele está aumentando o seu karma. E para a pessoa que ele tenta fanatizar, pois ele está caindo em uma armadilha. A única coisa que podemos fazer em relação aos fanáticos é os isolar
e tentar evitar que eles contaminem outras pessoas, como eu já disse. Não os podemos subestimar, pois o ódio, o preconceito e a negatividade são contagiosos e sedutores. O fanático se julga superior e dono da verdade, e tenta de todas as formas aumentar sua força e influência para destruir quem pensa diferente. Nós não podemos subestimar os fanáticos. Os fanáticos já provocaram tragédias terríveis na humanidade e em países e dentro de famílias. Então é preciso tomar cuidado com eles. Você não deve os odiar, mas tem que tomar cuidado com eles, e tentar evitar, ou pelo menos minorar o mal que eles causam para a sociedade, para si mesmo, e para as pessoas próximas. Como para os fanáticos, os outros são inimigos e demônios, eles acham que vale tudo, inclusive agredir, difamar, caluniar, mentir e até torturar e matar. Como os fanáticos julgam quem não pensa igual a eles como inimigo ou como demônios, então vale tudo, para eles vale tudo. Vale difamar, caluniar, vale agir de forma de uma besta, de um selvagem, porque eles não consideram ninguém que não faz parte do seu grupo. Enfim, os fanáticos devem ser tratados como seres humanos, não vamos nos esquecer disso, com compreensão e amor, mas nunca devemos esquecer que são loucos perigosos, portanto, devem ser contidos para o bem de todos. É como você encontrar um louco perigoso na rua. Aliás, um louco na rua. Você não sabe se ele é perigoso. Então você tem que tomar cuidado com ele. Se afastar se puder. Mas se você está vendo, perceber que ele está tentando agredir outras pessoas, ou levar outras pessoas à loucura, a se tornarem loucos como eles, nós temos a obrigação, como seres humanos, de intervir como pudermos e tentar impedir que eles conquistem outras pessoas para o seu fanatismo, para que eles transformem pessoas em fanáticos. Mas isso não quer dizer que devemos odiá-los. Se pudermos, devemos encaminhá-los a alguém que possa ajudá-los, porque realmente eles precisam de ajuda. No entanto, não podemos permitir que eles nos prejudiquem e prejudiquem a toda a sociedade. E ficamos por aqui. Namastê. Desejo que Deus ilumine a todos, que dê paz, saúde, amor, compreensão, equilíbrio, prosperidade e muitos anos de vida, porque esta vida é abençoada, é a oportunidade que temos para evoluir, e alcançarmos um mundo melhor. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.